Vamos lá, o Thales. Boa noite, Pablo, André e Dani. Orgulho demais de ter conhecido a Daniela, ainda que apenas pelos meios eletrônicos. Educadíssima, inteligentíssima, ainda por ser professora. A profissão das profissões. Como não assinar embaixo, Thales? Estamos juntos, meu velho. Muito boa, Walter. Obrigada, Cara, eu vou lá Thales. para o final agora. Claro, né? Por favor, Dani. Não, só obrigada pro Thales, né? Agradecer. Eu, inclusive, vi que teve meu marido tá comentando muito aqui. Eu acho bonitinho, né? O Caio Vitor tá aqui comentando muito, é meu marido. E obrigada também se você me conhece, né? É isso aí, né? Mas eu sou casada, gente, muito bem casada. Já estou com meu marido já tem 12 anos. Ninguém na Terra é muito bem casado. Ninguém na Terra, eu não conheço. Conhece, você me conhece, eu sou muito bem casada, né? Eu, assim, casamento é uma Não, coisa não que tem é como uma. ser muito bom e casado. Você É, está Não tem como, é uma regularmente casado. contradição. Porque o casado é essa situação regular. Não é nem muito ruim, nem muito bom. É aquele aluno nota 6, que passa de ano, velho. Mas assim, Nel, o casamento é a vida regular. É assumir a mediocridade que somos. eu acho que Nelson é Rodrigues, relacionamento. Nelson Desculpa. Rodrigues disse, Dani Wood, o casamento é o túmulo do amor. Como toda regra tem sua exceção, a exceção é o meu casamento. Por favor, Paulo Costa, continue a sua fala. E onde tem amor, não tem sexo. A gente deixa isso bem claro, porque não existe fazer amor. Isso, assim, a gente faz sexo. Amor, a gente vive. Tem esse A detalhe. Ai, gente gente, eu vou ficar sente. calada aqui, porque eu não concordo com ninguém, tá? Olha aqui, ó. Luciano Novaes mandou uma fortalecida, mas ele deu uma entortada na pauta. E o Sérgio Reis? Avalizar o mito é frio, hein? Mas calma aí. Vamos segurar esse final da live, porque a gente tem que falar mais sobre a situação do Afeganistão, a situação dos Estados Unidos da América e da debacle de um império, né, cara? Muitas vezes, Dani, eu até falei isso hoje no Falando Sério, assim, as pessoas acham que a debacle de um império, ela se dá de forma assim, o cara, os Estados Unidos, aí ele vira o Haiti, de um dia para o outro. Não. Os impérios, quando caem, eles só deixam de ter relevância externa. Eles continuam sendo bons, entregando uma vida boa para o seu povo, tendo influência externa, desde Roma, né? Você percebe, a Itália é um país massa até hoje, cara, tal, tudo, teve altos e baixos, não sei o quê, mas Roma permanece. Você pega a Espanha, você pega a Península Ibérica, pô, consegue entregar uma vida ali mais ou menos para o seu povo, tá na comunidade europeia, tal, a Espanha, Portugal, tal. Você pega a França napoleônica, olha o que a França consegue fornecer para o seu povo enquanto vida, enquanto qualidade de vida. Você pega o Império Britânico. Quando caiu, cara, os Estados Unidos assumem a liderança do mundo, vai lá, né? Não é ruim ser um britânico. Você está lá, você tem uma qualidade de vida, você está no jogo e tal. Eu tenho a impressão que os Estados Unidos agora poderão olhar mais para uma social-democracia, para olhar mais para o seu povo internamente, tal qual o povo europeu precisou olhar esse tempo todo, quando olhar menos para o exterior. Se os Estados Unidos tivessem olhado mais, talvez tivesse um sistema público de saúde tal qual o Canadá ou tal qual o Reino Unido, por não ter que brigar pelo mínimo do mínimo do mínimo. Talvez os Estados Unidos tivessem chegado a um consenso melhor, que até agora não deu conta, sobre a questão das armas, por exemplo, que o Canadá e a Europa conseguiu chegar. A Europa, o Ocidental conseguiu chegar no consenso de que a arma é um trem paia. O Canadá conseguiu chegar a um consenso de que a arma é um trem paia. Os Estados Unidos ainda não conseguiu. Os Estados Unidos joga a Z4 da primeira divisão do mundo. E talvez você não entenda essa metáfora, mas é a zona de rebaixamento dos melhores do mundo. Ele está ali assim, ele não consegue avançar. Você não acha que a debacle do império norte-americano pode ser bom para o estadunidense? Para o cara, o arroz e feijão lá da Carolina do Norte? André Rodrigues, vou citar uma obra literária que não é ensinada em escolas, que eu acho muito Pois boa, não. que é o V de Vingança, do Alan Moore. É uma história em quadrinhos, inclusive eu leio muitas histórias em quadrinhos, eu considero história em quadrinho obras literárias muito importantes, especialmente no mundo de hoje. E eu acho, uma das coisas que eu achei mais interessante ao ler isso, que foi escrito na década de 80,
foi a visão que ele tinha, um britânico tinha dos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos, para ele, ruíram por dentro, né? Eles estavam, quando eles se falam sobre os Estados Unidos naquele gibi, na década de 80, eles estavam passando por uma guerra civil. Então, e dentro das relações internacionais tem inclusive um autor estadunidense, que é o Nye, que ele fala em 2 tipos de declínios de poder, o declínio absoluto e o declínio relativo. O absoluto, ele acontece comparado com o poder que o Estado tem, né, que o poder que os Estados Unidos têm, o seu poder, ele não está sendo relativo a ninguém, é o que ele tem de poder, e o poder relativo é em comparação com o outro. Toda vez que eu falo, isso assim, antes, eu dando aula lá em 2016, 2014, sabe? E eu, ao estudar os Estados Unidos, para mim, os Estados Unidos, o império dos Estados Unidos não está caindo por conta de fatores externos. Lógico que tem os fatores externos, mas eu acho que os fatores internos são muito mais relevantes para a análise dos Estados Unidos hoje do que os fatores externos, né? Eu acho que tudo isso que você acabou de explicar agora, eu não consigo enxergar os Estados Unidos que existe hoje, né, os Estados Unidos, de toda a história dos Estados Unidos, que ele seja capaz de fazer isso aí de social-democracia, né? Eu acho que, né, o que eu acho interessante, eu não sei se vocês já viram isso, né? Quando o George Washington se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos, lá na época que os Estados Unidos foi criado, na independência, ele falou para o seu sucessor não tocar na questão dos escravos. Ele falou isso. Por quê? Porque ele falou que isso seria um motivo de criar uma guerra civil. Isso na formação dos Estados Unidos. Então, o que a gente vê hoje nos Estados Unidos é um problema de formação, né? É uma coisa que infelizmente, é uma questão que eles não resolveram na formação e não vão resolver agora. Eu não consigo ver os Estados Unidos resolvendo isso agora. Então, e aí, o interessante é que o George Washington, ao morrer, ele libertou todos os seus escravos. Então, isso mostra, se você quiser interpretar, que ele não era a favor da escravidão, mas ele viu que se ele tomasse uma posição, ele seria uma pária política por conta disso. Vocês entendem? E a gente está discutindo hoje, que é o mais triste, eu não sei se vocês dois viram isso, né, o exemplo do Texas, que está tentando passar uma lei, nesse momento, eles estão tentando, o Texas, que é republicano, passar uma lei para limitar a votação, né, e restringir com que não haja votação no domingo de manhã, porque é o horário que os negros do estado do Texas mais votam, porque eles vão para a igreja e saem da igreja e vão votar. Tem base isso? Não tem base Pelo amor nisso. de Deus. A gente está no século XXI, falando sobre restrição, questão de liberdades, né, civis, que eles tentaram resolver e não resolveram até hoje, né, direitos civis, eu não estou falando de direitos... Então, qual que é a questão para mim, Pablo? Eu acho, primeiro, eu acho muito complicado comparar Estados Unidos, Canadá e qualquer país na Europa por uma questão de dimensão territorial e populacional. Né, países muito grandes, como o Brasil e Estados Unidos, com a população muito grande, eles são muito mais difíceis de serem governados. Né, eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente tem que, isso é importante. Uma coisa é você falar na social-democracia no Reino Unido, na Finlândia, na Espanha, que tem uma população em um território muito menor, e outra coisa é você tentar aplicar isso num território como o Brasil e os Estados Unidos. E nem o Canadá, não comparo, porque o Canadá tem uma população, apesar de ser grande em território, tem uma população pequena. Né? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que falar sobre isso. Segundo, é essa questão que eu estou te falando. A formação do que é os Estados Unidos é uma formação que ela já errou na base. Quem colonizou os Estados Unidos? Puritanos, vieram para procurar liberdade religiosa, chegaram aqui e impuseram a religião, impuseram a doutrina, né? Criaram uma estrutura que fala lá na Constituição, né, que todos serão livres, mas nem todos eram livres. Vamos analisar os Estados Unidos é baseada, a estrutura dos Estados Unidos ela é baseada no ódio. O racismo dos estadunidenses é um racismo diferente do brasileiro, no meu ponto de vista, porque é um racismo com base no ódio, e é um ódio mútuo, não é um ódio que vem só de um lado, né, é um ódio mútuo, o que dificulta a união para você fazer um projeto de nação que seja mais coerente. Então, para mim, os Estados Unidos vêm ruindo por dentro, tá? A partir do momento que ele tenta fazer um projeto externo e perde um pouco do projeto doméstico, ele enfraquece ainda mais o projeto doméstico dele, né? E aí você vê
Trump sendo eleito, né, no século XXI, né, a gente vê um líder totalmente extremista, com discurso de ódio mesmo, né, e num país que se diz, né, defensor da liberdade e da democracia. Então, assim, para mim, né, a gente vê, a gente está, é Roma, é o Império Romano ruindo por dentro, não é uma coisa. Aí o que acontece? As forças externas que estão fortes, elas estão se aproveitando disso. Né? Então, a gente vê a China, a Rússia aproveitando do enfraquecimento dos Estados Unidos, que é interno, e está gerando, né, porque, para piorar tudo, os Estados Unidos pautam a sua política externa como a imagem dos defensores dos direitos e da democracia, mas, ao mesmo tempo, estão lá bancando regimes autoritários, estão bancando os regimes corruptos. O Afeganistão, gente, eu acho muito importante agora voltar ao Afeganistão. O governo afeganistão nacional que estava no poder hoje, ele não tinha essa legitimidade que todo mundo acha que tinha, porque ele era considerado extremamente corrupto, ele não vinha pagando os seus policiais e os seus militares. Então o povo fala assim, nossa, mas os militares e as polícias entregaram. Gente, eles não... Se você não está recebendo dinheiro, se você não recebe proteção do seu governo federal, por que você vai defender contra o Talibã? Você vai jogar a sua vida para defender uma coisa que você não está recebendo retorno. Né? É um governo visto como corrupto, e é isso, essa contradição, né? Assim, uma coisa que você não pode falar, assim, eu não estou defendendo a China, mas a China não tem essa contradição, entende? A China não se posiciona como a defensora da democracia. Então a imagem, e a gente está acompanhando diariamente os Estados Unidos ruindo por dentro. A gente viu a invasão ao Capitólio, né? A gente viu tudo isso, a gente não é, né, no século XX, a gente está acompanhando a notícia, a queda do Império dos Estados Unidos domesticamente. E aí, é isso que eu acho que eles estão ruindo por dentro, e aí as forças externas estão aproveitando desse contexto para se sobressaírem e mostrarem que são um novo viés, né, a nova potência internacional. E eu acho interessante que, para mim, não é o Afeganistão, para mim foi a pandemia. Para mim, a pandemia foi o ponto de mutação para mim, porque a gente está acompanhando, eu acho, na minha leitura, que a China é agora, né, a gente está acompanhando a ascensão da China, de fato, como a superpotência internacional, e eu não acho que foi a Afeganistão nem nada disso, eu acho que a pandemia, para mim, é um ponto de mutação que gerou isso que a gente está acompanhando agora, né, e não... Eu não sei, assim, é porque quando eu escuto muito, né, especialmente bolsonaristas, né, a China vai querer levar o comunismo para o mundo. Gente, a China não é a União Soviética. A China se tornou a China dentro da economia capitalista global. A China não tem interesse em tornar o mundo capitalista, porque senão comunista, porque senão quem vai comprar o produto do AliExpress? Sabe? Quem que vai comprar esse produto? Então, o que eu vejo hoje, a gente vai ver essa mudança, mas eu não vejo o capitalismo ruindo, né? Que eu sempre falo isso para meus alunos, né? O capitalismo tem essa beleza de conseguir se reinventar. O capitalismo tem essa qualidade. E eu acho que a China vai vir, e eu não vejo Gente, comunismo não... Começar, não tem nenhum país que foi comunista de fato. Então, eu acho que a gente está assistindo hoje, né, a ascensão da China, e eu não acho que os Estados Unidos vai ser mais ou menos igual ao Reino Unido, eles não vão sumir, eles vão continuar atores importantes, talvez até a China deixe eles ser os líderes para assumir, porque ser líder, né, eu li uma autora chamada Rosemary, né, e eu lembro muito, voltando para gibis, eu lembro muito do Ben, né, do Uncle Ben, do Spider-Man, falando, with great power comes great responsibilities. Então, com muito poder, vem muita responsabilidade. Se você quer ser uma liderança global, você vai ter que assumir as responsabilidades. Eu não sei se a China está disposta a fazer isso agora, né? Vamos ver, a gente tem que acompanhar tudo isso. Mas é isso, gente. Então, para mim, não é só, né, perca relativa, é uma perda absoluta interna, que já vem sendo... Né, é um problema interno dos Estados Unidos histórico, e eu não consigo ver eles se tornar uma social-democracia, porque eles são um país individualista, eles são um país muito na questão da meritocracia, né, e aí tudo isso impede qualquer projeto social-democrático dentro dos Estados Unidos.